Olá, pessoal. Graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Irei deixar para vocês hoje um versículo na palavra do Senhor, em Salmos, no capítulo 5, no versículo 1 diz assim: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Amém, queridos? Como eu sempre falo para vocês, deixo sempre um conselho para vocês, os meus seguidores e quem está me assistindo, medite nas escrituras, medite na palavra do Senhor noite e dia, porque isso irá mudar a tua vida. Amém? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Hoje nós estamos em Brasília. Nesse local, estamos no gabinete do senador Magno Malta, uma pessoa que eu admiro demais, tem uma luta muito grande. Nós hoje estamos com a nossa convidada Rubenita Lessa, que ela irá falar um pouco sobre a vida dela, sobre o seu testemunho de vida, como foi que Rubenita conheceu Jesus. Minha linda, a paz do Senhor. A paz. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada por você me conceder essa entrevista para estar falando um pouco sobre você, invadindo a tua vida, né, Rubenita? Sim. Então eu vou deixar que você fale tudo que você quiser e puder falar. Então pode começar lá de trás, de onde veio, se já nasceu em berço evangélico ou quando teve encontro com o Senhor. Amém. Eu quero aqui agradecer primeiramente você pelo convite honroso e mandar um abraço, que Deus abençoe a todos que estiverem assistindo e que aquilo que eu vier a falar a meu respeito e sobre a minha história Amém. seja instrumento para que você que está ouvindo agora seja abençoado. Amém. Então, eu sou do Piauí, eu sou de Oeiras, Uhum. eu tenho 40 anos, nasci em 8 de julho de 1983, na primeira capital do Piauí. Sim. E quando meus pais nos tiveram, me teve, as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, e fomos para Teresina, Sim. que é a capital do Piauí. E lá eu desenvolvi a minha vida, cresci, estudei. E fui criada pelos meus pais já num lar cristão. Sim. Meus pais são católicos, meu pai não está mais aqui conosco, mas a minha mãe é católica, era católica, hoje é evangélica. Amém, glória a Deus. E eles que me ensinaram sobre os princípios, a gente ia para a missa todo domingo, toda a minha formação, toda a minha base, e é importante dizer isso porque o evangélico precisa também ter esse respeito, essa consideração sobre a história daquele É verdade. que de onde veio e a Sim. sua base principiológica cristã, Verdade. que pode ainda não ser necessariamente do lar evangélico. Verdade. Mas, por exemplo, eu tenho recordações, meu pai foi quem me ensinou a dizimar, meu pai foi quem me ensinou nos ensinou a ofertar. A gente era católico, mas a gente não tinha adoração a imagens. Sim, sim. E a gente só podia dormir depois que orasse, que lesse a Bíblia, que falasse com Deus. Que bênção. Então isso foi muito forte dentro Sim. da gente. E eu não compreendi algumas coisas que me intrigavam como católica. E eu gosto muito de perguntar. E às vezes perguntava muito para minha mãe, para meu pai, eu me recordo muito. Mas eu lembro, já criança, que Deus falava comigo. Eu lembro que às vezes mamãe pedia, neném, fala com Deus, pede para Deus, pergunta para Deus, porque eu sei que Deus te ouve e atende tuas orações. Eu lembro muito disso. E eu lembro que eu ouvia Deus falar comigo. Só que depois que eu cresci, que chegou na fase terrível da adolescência, eu olhava para algumas pessoas evangélicas e eu percebia em algumas que tinha algo diferente nelas, que eu não sabia dizer o que era. E eu olhava e eu dizia assim, não é igual a mim, tem alguma coisa diferente que eu não sei o que é. E não se limitava a vestimento, não se limitava a maneira de se comportar. Eu não sabia definir
Isso. E eu falo assim com todo respeito, mas falando da minha história Sim. e com respeito à minha própria história, à minha origem, a você que está acompanhando agora. E em resumo, quando chegou na minha primeira formação do meu curso, antes de eu começar esse curso, eu percebi que o Senhor começou a me cercar. Eu comecei a aparecer pessoas do nada, assim, dentro do ônibus, andando na rua. Sim. Gente que olhava para mim e me entregava uma palavra. Gente que olhava para mim e dizia que Deus me amava. Eu dizia assim, mas eu sei que Deus me ama. E a pessoa dizia, não, mas eu não estou falando desse seu saber que Deus te ama. E falava um pouquinho mais. E aí eu ia deixando aquilo processar. E eu percebia que tinha uma coisa diferente acontecendo. E algo que eu me lembro muito. Eu sou muito animada, eu sou muito festiva, meu jeito é de sorrir, eu gosto de dançar, fui bailarina clássica. E eu gostava de ir para um evento na minha cidade, em Teresina, chamado Micarina de Teresina. E era um evento desses de carnaval fora de época. E eu, como toda adolescente ali, adulta, né? Saindo aqui dos 16, né? 17, 18 ali, eu gostava de Micarina. Mas a cada ano que eu ia, eu estava lá e eu via menos sentido de estar lá. Sim. Isso foi algo que me intrigou muito. Eu lembro que o primeiro ano, essa festa não existiu mais por muitos anos e hoje voltou a existir em Teresina. Mas eu lembro que eu ia e eu lembro que no último ano que eu fui, eu caminhava na avenida e eu dizia assim, mas o que é mesmo que eu estou fazendo aqui? Não tinha sentido eu estar ali. Sim. Eu não sentia uma graça de estar ali. Então, eu fui sendo esvaziada de algumas coisas por um tempo. O Senhor é tão paciente, né, com a gente. Verdade. É tão respeitoso, né, que eu fico assim, emocionada. Sim. Porque Deus me fez e Ele sabe o meu interior, Ele sabe como eu sou, Ele sabe como eu aprendo, Ele sabe como eu sou questionadora, porque foi Ele que me fez assim. Sim. Então, Ele sabia que não era de qualquer forma que isso poderia acontecer, que eu iria perguntar muita coisa, que eu iria buscar. Sim. E nessa daí, eu fui começando a sentir aquele vazio. Então, algumas coisas começaram a sair de dentro de mim, que eu percebia que elas iam saindo, aquelas vontades, e eu me intrigava, tipo, que estranho, que eu não estou mais sentindo essa vontade de estar aqui nesse ambiente. E eu, depois que fui para essa Micarina, depois acabou a Micarina, não teve mais essa festa. E aí, eu trabalhava no Banco do Brasil, e lá Deus colocou uma moça e na minha faculdade colocou outra. Uau. E as duas eram as responsáveis ali por começar esse processo. Eu vi que Deus estava fazendo. Amém. E eu só dizia assim, Senhor, eu sou tua. Deus, eu sou tua. Eu só não quero deixar de ser alegre. Amém. Porque aí eu tinha um outro confronto, que era uma percepção. Apesar de eu olhar para alguns que eu via que tinha algo diferente, por outro lado eu olhava para alguns evangélicos e eu achava muito sisudo, muito fechado, muito religioso, não pode isso, não pode aquilo, ninguém presta, a sensação de que só por cá é que presta, só eu sou santo, só nós somos salvos, vocês não. Então, essa abordagem, ela me prejudicou por um tempo. Graças a Deus, o Senhor tocou as pessoas e hoje nós temos um avivamento e uma maneira de um evangelismo diferente. Temos as outras denominações que têm a sua maneira de ser mais fechada, mais restrita, e a cada um eu entendi que o Senhor distribuiria, da maneira de ser. Se você é mais despojado, mais solto, você tem Bola de Neve, você tem outras igrejas que eu digo que são mais livres essa maneira de se vestir. Pode usar um brinco, pode usar um costume que aquilo não lhe confronta e você não se sente o pecador por conta daquilo. Mas quem gosta de se sentir assim, no sentido de se vestir assim, uma vestimenta mais séria, andar só com um paletó, que assim você possa se dirigir para aquela igreja, porque também tem gente para esse público. Então eu entendi, fui percebendo como o Senhor é lindo e a sua inteligência é maravilhosa. Ele também distribui a graça e a sua forma de disponibilizar o evangelho, o convite do venha, né? Sim.
e o convite e a ordem do ID de uma maneira diversificada. Uhum. Então, também de maneira diversificada como ele nos fez, existem várias denominações de diversas formas. Então, uns que se afinam e se identificam mais com esse estilo, outros que se identificam mais com outro. E o importante é que você sirva ao Senhor e se encontre naquela igreja, que você vai se congregar e que você vai se sentir mais em casa, mais à vontade. Isso eu percebi. E aí, eu fui cercada, como eu falei, comecei a ter visões. Eu tinha desde criança, mas aí isso foi ficando mais intenso. E aí tinha essa moça, Leda, que lá no Banco do Brasil, e Eliane na minha sala de aula. E aí o Senhor escolheu uma da Igreja Universal. Sim. E outra da Assembleia de Deus. Olha. E aí é que eu falo que Deus já foi me dando e me explicando e me dizendo, né? Sim. Sobre a forma multiversa de agir. E aí, em resumo, Leda chegava, me chamava para orar, e eu sempre com meu coração ali, vamos orar. Aí ela me presenteou com a Bíblia evangélica e botou o meu nome, a capinha, e eu carregava essa Bíblia comigo. E a Eliane, da Assembleia de Deus, com a saia aqui debaixo do joelho, com o braço aqui coberto. Eliane, tão paciente comigo, meu Deus, eu dei tanto trabalho. Senhor, me perdoe. Oh, Jesus. 4 anos. Gente. O Senhor foi me molhando. E aí ele botou minha melhor amiga na sala ali, num primeiro momento, essa moça, a Eliane. Sim. E tão diferente nós duas. Eu com a sainha curta, de bota, e a Eliane com a saia longa, com os cabelos compridos, eu com maquiagem, como vocês veem aqui, eu gosto. Sim. E a Eliane com a cara lavada, sem maquiagem. E as pessoas na faculdade olhavam e diziam assim, gente, isso é interessante, que vocês são tão diferentes assim. Mas a gente só andava assim, encangada junto. E ela ali comigo. E com calma, e com paciência. Eliane nunca me impressionou. E é isso que eu achei lindo. Sim. O cuidado que Deus teve comigo e a sabedoria que ela teve. Né? Sem Sim. chegar para me dizer qualquer coisa que fosse. Sim. Né? Que parecesse dura. Porque a própria palavra é dura. Verdade. E aí onde a gente entende que, assim, que às vezes é o irmão que não está sabendo usar bem a palavra, manusear essa Sim. ferramenta poderosa. Mas Eliane trazia aquilo que era importante que eu soubesse naquela época. E assim o Senhor foi indo comigo. E aí, quando foi ao final, em 2004, no ano da minha formatura, eu já estava assim, inundada, e querendo mais, e buscando mais, mas eu também tinha uma luta. O inimigo se levantou. E eu tive experiências terríveis. Até divisões no meu quarto. Toque. E aqui, cada um que creia aí da sua forma, eu estou aqui diante de Deus falando Sim. a verdade, falando aquilo que eu vivi, a minha experiência. E eu vivi coisas sobrenaturais, desde criança, como eu falei, mas nessa época, que foi ali o momento que depois eu entendi que era um desligamento, e aí onde, meu Deus, a gente não percebe Sim. que a gente está ali sob domínio, né, do inimigo, do mal, que há uma luta. Não falo de possessão, eu falo do inimigo achar que tem você, que a sua vida é dele. E não é. Só que quando você conscientemente, você diz assim, minha vida é do Senhor, eu vou servir ao Senhor, eu quero agradar a Deus. Ah, meu amigo, aí algumas coisas no plano espiritual e no plano material também acontecem. Sim. Pelo poder da palavra. O que é o agitar quântico do poder Sim. que é liberado quando você se inclina para servir ao Senhor. E aí eu tive experiências terríveis. E eu estou falando pela primeira vez isso. Eu tive períodos em que o diabo gritava tanto no meu ouvido, que eu lembro muito da minha mãe chegar, coitadinha. Eu digo coitadinha porque eu lembro da minha mãe desesperada, sem saber o que fazer. E ela chegou e me entregou um livro de exorcismo. Sim. E ela disse, minha filha, pelo amor de Deus. E eu dizia, mamãe, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. E ele dizia, e ele gritava e dizia coisas. Quer dizer, se minha mãe não tivesse tido uma
formação cristã sólida tinha me levado para outros lugares. Sim. Verdade. E aí ia ser bem pior. E eu ali naquela luta, e ouvindo louvor, e aquele negócio vindo, me perturbando, até o ponto que eu comecei a ouvir o inimigo gritar. Eu ouvia demônios gritando, vários. Cheguei a ter visões com o olho aberto, como eu cheguei a ter visões dormindo, lutando contra eles. E eu tinha uma espada. E era uma espada que eu passava assim, e eram vários assim. E eu passava aquela espada e eles iam para trás. E aquele negócio me perturbando. E essa minha amiga Eliane orou muito comigo esse período, esse tempo. Como eu sou grata a Deus por ela. Então, assim, que você seja grato a Deus. Que você perceba as pessoas que Deus coloca na sua vida, ao seu lado. É dentro do ônibus, é na rua, é numa praça. Verdade. É quando você senta assim, pensando só em espairecer e aparece alguém e Deus usa aquela pessoa. Não negligencie. Verdade. Esteja atento. E ali comecei a ter pensamento suicida. Ora eu? Como assim? Eu ouvi ele dizer para eu destruir com a minha vida. Mas eu não tinha vontade de destruir minha vida. Sim. Mas eu lembro de um dia que eu estava saindo para casa da minha amiga Valéria, que também estudava na faculdade com a gente. Eu, Eliane e ela, éramos nós três, juntas. E eu estava tão irritada, tão perturbada de tanta gritaria, de tanta perturbação, tanta visão, que eu disse, eu vou para casa da minha amiga. Quero passar uma semana lá. Ia ter prova na faculdade. E em resumo, quando eu estava caminhando, o diabo disse assim, tá vendo aquele ônibus ali? Se joga na frente, vai, se joga. E eu disse, não. E eu tava com uma tristeza tão grande, gente, no meu coração, tão grande, tão grande, tão grande, mas não tinha motivo. Eu tinha meu pai, eu tinha minha mãe, eu tinha comida, eu tinha casa, eu tinha teto, mas era um vazio. Eu estava numa faculdade, mas era um vazio. Eu tinha amigas que me amavam, mas era um vazio, um negócio que eu não sei explicar. Que ela vinha assim dentro do meu coração, na minha alma, que eu ficava sem fôlego. Meu Deus! E minha mãe já não sabia mais o que fazer. Eu sei que eu caminhando, quando eu ouvi o diabo dizendo isso, eu cheguei na parada de ônibus, sentei eu e outra moça. Carol, o nome dela. Ela e o namorado, Joab. Os dois são casados hoje. E nós sentamos juntos na parada de ônibus. Ela olhou assustada para mim, eu olhei para ela e eu disse, oh, me ajuda, por favor, me ajuda, me ajuda. E aí ela disse, o que foi? Aí eu disse, eu tô angustiada, é uma angústia terrível dentro de mim, eu já tô ouvindo tanta coisa. E aí vinha vindo o ônibus. Quando o ônibus veio, eu subi, aí ela disse, me dá teu número. Aí eu dei o número da minha casa. Mas ela não sabia meu nome. Aí eu subi no ônibus, o namorado dela subiu, mas ele não perguntou o meu nome. E eu tava aqui muito mal, e chorando. Fui pra casa da minha amiga, passei uma semana lá, vi coisas na casa dela, teve situações sobrenaturais na casa dela, ela também viu. Coisa do tipo, prato quebrar na cozinha, barulho de corrente arrastando e não tem ninguém, vozes numa sala e você abrir lá, a gente conversando e não tem ninguém conversando, tá só duas pessoas no ambiente e você ouvir barulho na cozinha, você vai ver e não tem nada. E depois eu lembro de uma faca, eu vi uma faca, que ela simplesmente foi deslocada e foi jogada no chão. E era esse tipo de coisa. Sim. Que eu já tinha presenciado. E graças a Deus eu nunca manifestei demônio. Sim. Mas eu sabia que aquilo ali era. E aí eu só sei que não foi uma semana boa. Tava fazendo essas provas, eu tava angustiada com aquelas coisas. Ela também ficou com medo e aconteceu uma coisa muito assustadora lá. E ela também ficou muito preocupada, mas ela não era cristã. E aí, em resumo, quando foi na sexta-feira, disse, não, eu vou voltar para casa. Aí voltei para casa.
Quando eu cheguei em casa, eu disse, Deus, eu vou para minha igreja. Sim. Aí o Senhor falou, não, você vai para Bereana. O Senhor falou o nome da igreja. Aí eu disse, não, Senhor, eu vou para a igreja, mas eu vou para a minha. Porque qual era o problema? Eu já não estava mais indo para a igreja assistir missa. Porque a missa não me preenchia mais. Eu queria mais. Sim. Eu queria mais. Então, eu ia para a missa, mas depois eu ia em outro horário, quando não tinha missa, só quando a igreja estava aberta, e orar sozinha. E não supria. E eu senti uma falta dentro de mim. E em resumo, o Senhor falou para eu ir para a igreja. Aí eu disse, não, Senhor, eu vou para a minha. Que era perto da minha casa também. E o Senhor falou, você vai para Bereana. Eu só sei que quando foi no domingo, eu fui acordada pelo Senhor. O Senhor falou, Rubenita, levanta. Quando eu ouvi, eu disse, meu Deus, Jesus está voltando. Minha irmã, eu corri para a janela do meu quarto. Abri a janela, eu disse, não, o Senhor está chegando no céu, Jesus, e agora eu vou para onde? Aí eu olhei para o céu e não estava acontecendo nada. E o Senhor falou de novo, Rubenita, sou eu quem falo contigo. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu que te chamei desde o ventre da tua mãe. E eu te digo, hoje à noite você vai para a minha casa. Eu fiquei apavorada com aquela voz que eu ouvi. E é uma voz que depois, quando eu fui ler a Bíblia, como era para ser lida, e não saltando o versículo, e não catando salmos, quando eu fui ler a Bíblia como é para ser lida por todos nós, só que eu achava que era Jesus voltando, que era o arrebatamento. Eu disse, meu Senhor, e agora, Jesus, rapaz, você vem aqui, e eu vou para onde? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno? O que você... Socorre, Deus! Eu fiquei com medo. Imagino. Aí eu fiquei apavorada. Eu desci minha casa, meu quarto, minha casa de andar, lá em Teresina, minha casa de andar, e eu desci e eu disse, mamãe, a senhora ouviu Deus falar comigo? Aí ela disse, não, mas receba o Senhor falando com você. Aí eu disse, mamãe, o Senhor falou comigo. Aí eu repeti o que o Senhor falou, eu sou o Senhor, teu Deus, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Aí eu disse, mamãe, Deus falou que é para ir para a igreja hoje. Aí ele disse, pois vá. Aí ela disse, pois vá. Aí eu só sei, mulher, que apareceu uma pessoa pra me chamar pra sair à noite, pra comer. Eu nem tinha convite pra comer, eu não saía, nem era assim de ter ninguém na minha casa, assim, foi muito reservado. Sim. E aí eu só sei que eu disse, não vou não, porque eu tenho um compromisso hoje. Aí a pessoa, eu sei, um compromisso. Eu disse, não é que você tá pensando não, mas é outro compromisso. Aí tá bom. Aí eu só sei que eu peguei e disse, Deus, eu não vou querendo não. Meu Deus. Meu irmão, não seja duro. Por favor, você tá perdendo um tempo terrível. Terrível. Se eu pudesse voltar atrás, eu tinha me convertido antes, entendeu? Só quem perde é a gente, só quem perde é você, se você endurecer e ficar adiando o seu encontro com o Senhor, sabe? É burrice, que é a melhor coisa que tem. Seguir o Senhor. Aí eu só sei que eu disse, Senhor, eu só vou porque o Senhor tá mandando. Aí, meu irmão, pela obediência eu fui, sabe? Então, assim, quando o Senhor mandar, também faça, sabe? Que você vai ser abençoado. Sabe aquela coisa assim que você não quer, mas é só porque o papai ou a mamãe tá mandando fazer? E você faz por obediência? Faz por obediência, que você vai ser abençoado. Aí, eu sei que eu saí pra ir. Eu tava atrasada, porque eu tinha resistido. O culto começava às 18. E eu sabia, porque o namorado da Carol dentro do carro do ônibus falou assim, aparece lá na igreja, domingo. Aí eu, tá, eu vou. Mas eu falei, tá, vou. Pra desvencilhar. Né? Pra sair dele como todos nós também um dia fugimos do Senhor. Verdade. Não é do irmão, você tá fugindo do Senhor, não é do irmão. Ai, meu Deus, ô Senhor, somos tão tolinhos, né? Aí, ainda bem que Deus é misericordioso. Aí, gente, que tremendo, eu nunca contei esse testemunho. Ai, que lindo. Assim, contei assim pras pessoas, mas eu nunca publicizei. Sim. Nunca publicizei. Aí eu tava caminhando. Lembro, meu Deus, como se fosse ontem. Eu saí de casa para ir pra Bereana. Quando foi no meio do caminho, a sandália tora. Pá!
a correia da cidade toda. Aí eu lembro da cidade fazendo assim. Aí eu disse, Satanás do inferno, tu não quer que eu vá para a igreja dos crentes, não? Pois tá bom, pô, eu vou com um pé na sandália e outro sem, mas eu vou. Larguei a sandália. Mas foi. Numa lixeira que tinha lá. Sim. E fui. Isso era no meio do caminho. No meio do caminho. E segui. E fui. Quando eu cheguei lá, aí eu falei com a moça da entrada. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, irmã? Paz do Senhor. Aí eu disse, quem é Carol aqui? É o nome da menina que eu tinha encontrado lá na parada de ônibus. Vocês lembram? Uhum. Aí eu não lembrava mais nem o rosto dela direito. Eu tava muito nervosa, muito perturbada, porque eu contei pra vocês o que é que o inimigo tá fazendo pra eu fazer. Aquelas ideações ali. E aí eu só sei que ela disse, vamos lá que eu vou lhe levar. Depois, quando eu perguntei, eu disse, meu Deus, uma igreja desse tamanho, como é que eu chego e pergunto quem é Carol? Que Carol, né? Imagina se tem mais de uma Carol. Sim. Em resumo, quando ela me levou lá, disse, venha, venha. Aí vou lhe levar lá. Quando eu cheguei lá, o culto lotado, a igreja lotada, o culto já, sei lá que parte era que tava. Eu só sei que quando ela me viu, o banco de madeira assim, eu aqui no corredor do meio, ela lá na ponta. Aí ela disse, glória a Deus, aleluia. Eu tipo, menina, para com isso, morrendo de vergonha. E ela dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí o outro que tava do lado, se preocupe não, que você vai já saber o que é isso. Isso pega. Eu sei o que é isso. O que é dar glória a Deus, o que é fazer aleluia. Verdade. Aí eu fiquei morta de vergonha, porque ela gritou na frente de todo mundo, e eu disse, meu Deus, essa menina é louca, menina, calma, calma. Aí ela, eu sabia, Deus é fiel. Eu disse, menina, calma. E a base dela é assembleiana, só que a Berena é Batista Nacional, né? A igreja é Batista Renovada, né? Mas ela dava aquele glória a Deus que nem os assembleanos do Reteté, né? Das irmãs do Sapato de Fogo. E aí eu só sei que eu sentei, eu fiquei do lado dela lá. Aí ela tirou a Bíblia do banco. Sim. E me disse para sentar. Aí eu sentei assim, porque eu tava com vergonha, né? Ela tinha dado aquele monte de glória a Deus ali, e eu toda desconcertada aqui. E eu gosto, né? Apesar de ser muito expansiva, eu sou muito discreta nas minhas coisas, na minha vida pessoal, na minha vida íntima. E aí eu só sei que quando terminou o culto, ai, aquele negócio tão bom, e aquele negócio me inundando. Mulher, eu sentia, parecia que eu tava era no mar, eu não sei explicar, não. Era um negócio que vinha assim dentro de mim. Gente, eu não sei explicar, mas eu sei explicar. Hoje você sabe, Na época eu não sabia o que era. Hoje, gente, vai fazer 20 anos que eu me converti. Então, hoje eu sei o que é aquilo. Sim. E aí, eu sei que quando pensar que não, o Senhor falou, Rubenita. Ai, meu Deus, menina, eu ouvi o chão, ouvi a palavra do meu nome e eu senti o chão da igreja tremer. Sim. E aí eu peguei no braço do irmão, Ayrton, o nome desse irmão. Aí eu disse, tu tá ouvindo Deus falar meu nome? Aí ele, tô não, minha irmã, mas receba. Mas receba. Aí eu disse, tu tá sentindo o chão da igreja tremer? Não tô não, mas receba, minha irmã, é pra você. Eu, meu Deus, gente, eu tava achando assim, sei não, se fosse que ia rachar as paredes do templo, aquilo ali. Porque era aquela voz de trovão falando meu nome de novo. E eu assim, meu Deus, maravilhada com aquilo, né? Aí eu só sei que eu fui inundada por aqui. Gente, eu fui sentindo uma paz, um negócio assim, que o Senhor foi me acalmando. Aquela perturbação que eu tinha passado daquela semana, né? Os demônios ali me xingando, menino, mas era cada nome horrível que ele me xingava. Eu só sei que quando terminou o culto, ela pegou na minha mão, me levou lá pra fora e disse assim, tu é muito amada pelo Senhor. Menina, eu não sei nem como é o teu nome, porque naquela hora que tu me pediu ajuda, eu disse, me dá o teu número, porque tu subiu. Na mesma hora que tu pediu ajuda, o ônibus veio, tu subiu.
E eu pedi, foi teu número. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou ligar para ela se eu não sei o nome dela? Sim. Como é que eu vou ligar? Digo, olha, é uma menina assim que eu encontrei assim na parada de ônibus assim. Eu não vou ligar para casa dela para falar isso. Eu não sei o nome da moça. E Deus sabe seu nome. Quando ela falou isso, eu tive total identidade com o fato de Deus chamar o meu nome. Sim. Quando me acordou. Sim. E aí ela disse, e eu dei glória a Deus. E fiquei maravilhada quando você chegou, porque esta manhã o Senhor me disse, guarda o lugar dela, que ela vai. E esta manhã, que foi o dia que ela disse, que Deus falou com ela para guardar meu lugar, foi o dia que Deus me acordou dizendo que era para ir para a igreja. Mulher, aí eu fiquei besta. Aí eu disse, meu Deus, meu Deus. E o Senhor sabe que para eu acreditar que era ele, tinha que ser um negócio sobrenatural, que não tinha como, na minha cabeça, eu duvidar, eu questionar que era ele agindo. E aí, abracei ela, foi aquele momento ali de choro, aquele negócio. E eu disse, mulher, pois eu quero te dizer que Deus me acordou essa manhã e disse que era para eu vir para cá. E eu ainda quis ir para a minha igreja, mas ele disse que era para eu vir hoje para essa. E ela, meu Deus, ela ficou assim. Tá vendo, minha filha, como você é amada? E como é teu nome? Aí eu disse, Rubenita. Aí ela, Rubenita, tu é muito amada. Meu Deus, tu é muito preciosa pro Senhor. Rubenita, do dia que tu encontrou comigo naquela parada de ônibus, eu fui para casa angustiada, com medo, porque tu tava chorando na parada de ônibus. Mas era uma cara de desolação, uma cara de tensão, preocupada. Eu disse, Senhor, essa menina não tá bem, Senhor, cuida dessa menina. E o ônibus veio, e eu disse, agora como é que eu vou orar pela menina? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ligar pra menina? Não tenho como ligar pra menina. E eu disse, não, eu nem fui pra minha casa. Eu tava na casa de uma amiga minha, porque eu tava tão perturbada, tão agoniada, os demônios me xingando, o demônio aparecendo, que eu quis mudar o ambiente. Sim. Só que o problema não era no ambiente. Verdade. Era porque eu tava me desligando espiritualmente, dizendo aquele sim pro Senhor. Sim. Aquele sim pro Senhor, que eu nem sabia que eu já tava inclinada a dizer. Mas o diabo sabia. E com a sua atitude incomodou o inferno. E a minha atitude incomodou. Porque eu estava buscando a Deus. Isso. Eu estava buscando a Deus. Aquele vazio que eu falei que estava me tomando, eu fui buscando ao Senhor. E da minha forma, do meu jeito, orando, clamando a Deus, Sim. clamando a Deus. Precisa clamar a Deus de um jeito específico? Não, eu estava clamando a Deus. Só que eu precisava sentir o mover de Deus, o agir de Deus. E eu clamava mais. E então aquela luta entre o meu clamor que eu estava sentindo, aquela angústia, e o Espírito Santo agindo, né? Então o Senhor havia me acompanhado esses 4 anos da minha primeira graduação em administração e comércio exterior e botou essas 2 moças, uma no trabalho, no estágio, e outra na faculdade. Era de manhã e de noite, manhã e de noite. Não tinha como escapar. Não tinha como escapar. E aí, ainda bem, meu Deus. Aí eu só sei que, em resumo, meus irmãos, eu peguei e disse pra ela, olha, agora eu quero te fazer um pedido. Me deixa livre. Não fica me chamando para ir lá na frente toda hora, lá no culto, perguntando se eu quero aceitar Jesus. Não, porque eu já aceitei Jesus. Eu só preciso agora desse processo. Eu preciso que o Senhor me ensine o que é a conversão, por que eu tenho que me converter. Eu já sou batizada, por que eu tenho que me batizar? Então essa é a Rubenita que queria um tete a tete com o Senhor. Ele precisava me dizer assim para que a minha caminhada fosse. Só que eu quero dizer para você, minha irmã, que Deus não precisa nada. Quem precisa somos nós. Mas o Senhor foi educado comigo. E assim foi indo. Sim. Então, da minha maneira, eu tinha muitas dúvidas, tinha muitas perguntas, muitas coisas. E à medida que eu ia mergulhando, coisando, Deus ia trazendo mais coisas, eu ia tendo mais experiência com o Senhor. Até que, quando passou 3 meses, eu fui para um show do pastor Antônio Cirilo, lá no Albertão. E aí eu só sei que eu tava lá com a Carol. Era ela que Deus tinha escolhido para ser aquela que me levaria até aquele momento, né, da conversão ali imediata na igreja, né? E aí eu só sei que
Ai, meu Deus. Eu tava lá naquele show, aí eu só sei que ele cantando lá. Gente, era uma paz, uma Aquela voz tão dimensão serena. que eu dizia assim, meu Deus, eu quero isso pra mim. Glória a Deus. Eu quero é viver disso aqui. Amém. Aí eu comecei a entender porque os crentes queriam ir pro céu. Mesmo a terra sendo boa, porque o Senhor disse que as coisas da terra, o Senhor deu aos homens, né? Sim. Para usufruir. Mas, meus irmãos, não tem nada que se compare mesmo ao céu, não, porque essa percepçãozinha Minúscula. que o Senhor permite com a vinda dele para aquele ambiente terreno. Sim. Imagina num ambiente que não tem pecado, imagina num ambiente que não tem maldade, que não tem. Que é só gente querendo, né? Senhor. Querendo o Senhor. Aí eu sei, meus irmãos, que o pastor Antônio começou a cantar lá. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Essa música marcou muito, que é o processo da minha conversão. Pastor Antônio Cirilo, Ludmila Ferbe, André Valadão e Cris Duran. São os 4. Meu Deus. E aí eu só sei que teve uma hora lá que começou a chover. Aí as pessoas, algumas, correram para não se molhar e outras ficavam. Os irmãos, vocês não acreditam. A água não molhava. Sim. Aí a água batendo. E eu disse, Carol, essa água não molha. E quem estava preocupado, a menina preocupada com escova, Sim. o cabelo estava molhando. Sim. Mas quem estava preocupada com a glória, quem estava querendo ali, a glória, não estava preocupado com o Sim. cabelo, com a aparência, com nada. A água não molhava, menina. Sim. A água não molhava. Sim. E eu só sei que ele falou Shekinah, porque foi a primeira vez que eu vi essa palavra, né? Que Deus estava manifestando a Shekinah dele ali naquele lugar. Aleluia. Mulher, mas eu vou te falar. Ali o Senhor podia me levar a cortar. Já tinha se entregado verdadeiramente. Tinha me entregado verdadeiramente. Eu vou te falar, era um negócio, ai meu Deus, aquela vontade, aquele amor, é um negócio que transborda, assim, que não tem palavra para definir aquilo, não. E aí eu só sei que foi aquela paz, aquele negócio maravilhoso. E a Carol também não se molhava e os outros irmãos aqui também, ninguém se molhava. Aquele negócio tremendo, foi um negócio poderosíssimo. Aí eu só sei quando chegou um evento, saímos de lá, vamos pra cá. Chegou um evento. 7 de setembro. Teve esse evento, de 2004. Aí fui pra este evento na igreja. Menina, e foi aquele furdunço que o Senhor fez, aquela coisa maravilhosa, era bom demais. Eu lembro como se fosse ontem, que eu sentia que eu tava pisando assim nos algodões. Era até a pisada no chão, era um negócio diferente, leve. Assim, parecia que eu tava embriagada, mas era do Senhor. Amém. Aí eu fui lembrando daquelas passagens, né, que olhou e parecia que estava embriagado e não estava embriagado. Era da glória de Deus, fui entendendo que era isso, né? Eu digo, gente, é um negócio mesmo, porque quando aquela força poderosa que entra, confronta com a nossa carne, né? Porque a gente não aguenta mesmo, não, entendeu? Por isso que o corpo vai ser revestido, vai ser transformado. É verdade. Aí eu só sei que eu disse, Senhor, agora eu já sei. Eu sei que quando terminou lá o culto, e o pastor não falava, e o povo caindo, era a gente lá na glória, e o povo falando em língua, aquele negócio que eu... E você ansiosa. O pastor não vai chamar ninguém para se converter, não. Quem não queria ser chamado agora estava fazendo questão. Sim. Aí eu disse, meu Deus, o pastor não vai perguntar, não. Aí ele, fazer o que eu apelo. Se existe alguém essa noite, eu digo, ai, que lindo. Eu deixei nem terminar de falar. Aí eu dei um pulo assim, pastor! Aí eu só sei que eu saí correndo. Menina, quando eu cheguei lá, que o pastor botou a mão na minha cabeça, minha filha, eu no chão. Aí caiu eu e a Carol, nós duas, ficamos lá. Eu vi anjo, coisa linda. E o anjo veio ministrar em mim. Gente, era um anjo enorme, assim. Enorme, quase o tamanho da igreja. Eu não sabia nem que tinha isso. Mas já sabe que você viu. Desse tamanho. Aquela noite eu aceitei Jesus como Salvador. Né? Foi 8 de setembro. Foi setembro de 2004. Amém. E aí foi assim, zoom, dali pra frente foi um negócio extremamente veloz. Eu tinha muitas perguntas, muitas dúvidas, e uma sede, uma vontade, Deus falando comigo, e falando comigo em sonho, falando comigo em visões.
E aí, logo depois eu fui pro Peniel, que é um encontro, né? Sim. Que é chamado Peniel, que é 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo. E aí, orando, lendo a palavra, buscando o Senhor, aprendendo mais de Jesus. E aquilo se firmando mais. E uma coisa eu tinha pedido pro Senhor. Sim. Senhor, como vai ser para eu contar pro meu pai? Porque meu pai é o meu amorzinho. E meu pai é católico. Como que eu vou falar pro meu pai que eu sou crente agora, que eu sou evangélica? Senhor. E você não se escandalize, não. Respeite as Sim. convicções, as bases, né, Claro. das pessoas. Verdade. Não é por violência mesmo, irmão. É por amor mesmo. Sim. Né? E aí eu sei que, em resumo, eu fiquei orando, orando. Pra eu poder falar para meu pai que eu tinha me convertido. Mas a conversão não tem como esconder. Verdade. Às vezes eu xingava. Às vezes, quando eu tropeçava, eu xingava. Às vezes, eu tava com raiva, eu xingava. E eu gostava de usar blusinha Saint-Tropez, barriga de fora. Ninguém precisou me falar, não. Fora. Porque eu Sim. dava de barriga de fora. Já era algo comum pra você. Era. Só que aí eu senti vontade de me cobrir. Sim. De não mostrar. Aí eu peguei, botei a blusa, uma outra blusa cobrindo. Aí eu me senti mais à vontade. Me senti melhor. Sim. E, por incrível que pareça, me senti livre. Uau. E aí eu só sei que assim eu fui. Aí eu não xingava mais. Meu pai me vendo ler a Bíblia, porque ele não tava mais vendo eu ler a Bíblia. Aí eu tava mais calma, mais mansa. Aí mamãe veio me falar, minha filha, seu pai veio me dizer que você tá diferente, tá? Mamãe, glória a Deus. E eu orando, meu Deus, como é que eu vou dizer pro meu pai? Aí, tô indo pra igreja. Aí ele olhava assim, que eu não tinha ido de manhã pra missa, eu ia de noite. Aí ele achando que eu ia pra missa. Com minhas colegas, né? Mas não era. Sim. Era pro culto. Sim. Aí, em resumo, chegou ao Peniel. Quando foi para ir pro Peniel, não pode ir sem a autorização dos pais. Eita. Os pais têm que ter a bênção. Sim. Tem que concordar. Aí eu disse, meu Deus, agora eu vou ter que falar com meu pai. Eu passei a semana jejuando e orando. Então era o ensino do jejum, o ensino de orar, de interceder, de pedir. Sim. E aí, vou falar para papai. Papai, oh meu Deus, como se fosse ontem. Ele estava lavando o pneu do carro. Sim. E ele disse assim, na calçada. Eu disse, papai, eu queria pedir autorização do senhor para eu ir para um retiro. Ele disse, minha filha, pode ir. Deixa eu te falar. Nós servimos ao mesmo Deus. Jesus é um só. Se você acha que é melhor você ir para lá, não tem problema não. Pode ir. Meu Deus! Aí eu disse, obrigada, papai. Eu abracei papai assim por trás. Ele estava agachado, né? Eu abracei ele assim. E abracei meu pai. Aquela gratidão ao meu outro pai, né? Ao Senhor por ter. Porque papai ele tinha os costumes, né? Da Igreja Católica. Eu sou de Oeiras, a primeira capital do Piauí, que tem uma Semana Santa que ela é um evento no estado, né? Então, era assim um choque cultural eu chegar e Rubenita, que é de uma família tradicional católica em Oeiras, chegar e ser evangélica, entendeu? Quer dizer, não participar mais das procissões, não participar mais da Semana Santa, daqueles atos, né? Da Paixão de Cristo, então não participar mais de nada desses ritos, então pensar nisso é uma quebra muito grande de cultura, né? Dentro de casa. Mas o Senhor preparou o coração do meu pai e papai disse lindamente essa resposta. Glória a Deus. E eu sei que eu cresci muito rápido no Evangelho. Foram 8 meses, extremamente acelerado o meu crescimento. E meu pastor primeiro, Luiz Gonzaga, a Carol, que me ganhou para Jesus ali imediatamente, e a própria Eliane, ela sempre dizia assim, Rubi, que eles me chamam de Rubi, né, meu apelido na igreja. Rubi,
tua maturidade espiritual é algo que assusta. É muito assim. Você é novinha na fé, você é um bebezinho na fé. Sim. Mas é impressionante como você já tem experiências assim sobrenaturais desde Sim. antes de converter. É muito forte o teu testemunho, a forma como você se converteu, a luta que você teve com o inimigo, o embate que você teve para você conseguir se converter. Sim. E era uma pessoa sem vício. Quer dizer assim, nunca tive vício, nunca usei droga, nunca bebi. Então, assim, nunca me prostituí. As festas, eu ia uma vez ou outra em festa, nem bebia, eu gostava de dançar, porque eu amo dançar. E eu ia pra festa, quando terminava a festa, pegava meu ônibus ou táxi pra minha casa. Então, eu era uma jovem bem diferente das jovens, tanto da minha época como da de hoje. Sim. Mas foi aquela luta pela preciosidade que era a minha vida, né? Que é a minha vida. E o diabo sabia disso. E olha como é poderoso o sim para Jesus. O sim público, consciente. Verdade. Que muitas vezes a gente acha que está servindo a Deus e não está. Sim. E aí, como eu achava que eu servia a Deus, mas eu não servia ainda. E aí eu só sei que, em resumo, 8 meses foi muito acelerado o meu crescimento. E aí chegou o momento que eu fui passar a minha maior luta ali, depois da minha conversão, meu primeiro grande momento assim, foi quando eu perdi o meu pai. Eu não sabia, mas 8 meses depois eu perderia o meu pai. Nossa. E eu posso dizer para você que depois que eu perdi o meu pai, e naquele dia, que foi dia 17 de maio de 2005, nunca vou esquecer aquele dia, quando o telefone tocou, dizendo que meu pai tinha morrido. Meu pai sofreu um acidente de carro, mas ele morreu por negligência médica. Meu pai foi morto dentro do hospital. Meu pai foi deixado amigo em cima de uma maca, com 8 costelas quebradas, um pulmão perfurado, sangrando, até a morte. Meu pai ficou no hospital Getúlio Vargas, no Piauí, internado, gemendo de dor, como eu vi, suando, só na base da dipirona, minha irmã. Sabe que é uma dipirona para você passar para uma pessoa que está com 8 costelas quebradas e com hemorragia? Então, quando eu recebi aquela notícia da morte do meu pai, 17 de maio de 2005, e fui eu que tive que dar notícia para minha mãe, e fui eu que tive que dar notícia para minhas irmãs. E aí eu digo para você, ali, quando o telefone tocou, eu disse assim: ô Senhor, eu te pedi tanto que você não fizesse isso. E assim, eu passei a minha infância inteira e a minha adolescência quando eu orava, porque eu sempre orei pelos meus pais, eu sempre orei pela minha família, pelas minhas irmãs. Eu ainda não tinha, declarado assim o Senhor me convertido, mas como eu falei, a minha formação, a minha base cristã, eu era católica, eu orava. E meu pai tinha me ensinado a orar, a buscar o Senhor. E eu sempre dizia assim: Deus, eu não sei como vai ser quando for na hora de eu levar alguém aqui em casa, mas quando chegar esse dia, por favor, me leva qualquer um de nós, mas não leva o meu pai, porque o meu pai é o meu pai. E quando meu pai se acidentou, eu já tinha 8 meses que eu tinha me convertido. A gente foi para casa. Enquanto ele estava no hospital, não deixava a gente ficar lá no hospital público. Ele estava numa sala de emergência, só com outros pacientes, sozinho, negligenciado. E eu orando. A mamãe disse: Nenê, o que é que Deus está te falando? E eu disse: nada, mamãe. Fala a verdade pra mim. Mamãe, Deus não tá me falando nada. Quando eu entrei, que eu vi o meu pai, eu orei por ele. E ainda tenho outra coisa
que eu não falei que foi na hora do acidente. Porque nessa hora aqui que eu tô falando, eu já tinha falado no telefone que tocou com a morte do meu pai, com a notícia da morte do meu pai. Antes disso, eu guerrei lá no Maranhão pela vida do meu pai. Eu sei porque é muita coisa para falar. Estou tentando ser resumida, mas o vídeo vai ficar longo. Mas enfim, Fique à vontade. Quando a gente recebeu o telefonema que meu pai tinha se acidentado, a gente foi para lá, Coelho Neto, no Maranhão. Meu pai era representante comercial. E aí ele se acidentou. A gente recebeu o telefonema de uma pessoa que disse que o papai tinha sofrido um acidente de carro. Nessa hora, eu corri pro quarto e me ajoelhei. Aí eu disse, ô Senhor, salva meu pai. Meu pai não te conhece como eu. Me dá a chance de ministrar no meu pai. Aí eu só sei que a gente preparou as coisas, pegamos as roupas, coisas rápidas, bolsa, documento. Quando eu fui saindo, aí o Senhor falou assim, volta e pega a espada. Era a Bíblia. Aí eu voltei e peguei a Bíblia. Eu fui orando a viagem inteira. Foi muito difícil. A ambulância quebrou. Com meu pai dentro ainda. A gente tirou ele da ambulância, botamos para dentro do hospital. A população mandou consertar a ambulância. Mas quando eu cheguei lá, a mulher disse assim: só pode entrar uma pessoa. Aí as minhas irmãs e a mamãe falaram assim: a Rubenita. Eu disse: eu vou entrar. Aí eu entrei. Meu pai estava assim, numa sala com outros pacientes. E eu fui me tremendo todinha lá pra ver meu pai daquele jeito. Com medo de como era que tava fácil, como era que tava. Mas ele não tava com o rosto machucado, assim. Sim. Ele tava perfeito por fora. O estrago tava dentro. Uhum. Por causa da fratura, né? Do pulmão sangrando. Mas aí quando eu cheguei lá, aí a mulher falou assim, a enfermeira: não adianta falar com seu pai, que seu pai não está acordado, ele tá dormindo. Aí eu disse: não, mas eu vou falar com ele, vou acordar ele, porque eu queria orar com ele, né? Aí eu só sei que ele pegou. Eu fui falar, eu falei: pai. Ele ouviu minha voz, minha filha, ele falou comigo. Aí eu disse: pai, não se mexa muito não, não fale muito não, só quero lhe dizer que eu lhe amo muito. Nós estamos aqui fora, a mamãe está aqui fora, a Ruth, a Rúbia. Nós estamos aqui esperando a ambulância para poder levar o senhor para Teresina. Aí eu peguei e disse: eu quero pedir para o senhor orar no seu coração, na sua mente. Não se esforce. A gente sabia, né, que tinha esse diagnóstico das fraturas, né? Sim. Assim, não quantas, porque foi feito raio-x lá, mas não dava para ver direito, né? A imagem não era boa. Aí só disseram assim, ó, leva para Teresina, porque aqui não tem condição de examinar ele direito. Aí eu sei que, em resumo, quando o Senhor falou assim: ora no coração dele. Aí ele veio com a mão, com as duas mãozinhas, botou no coração. Aí eu fiquei assim. Comecei a orar no meu pai, menina. Começou a aparecer assim, do céu, caindo assim, uns brilhos como se fosse ouro em pó. Sim. Aí ficava assim, eu subindo e descendo assim por cima dele, eu olhando para aquilo ali sem entender o que era aquilo ali. E fui orando, ele orou, e eu pedi para ele fazer a oração de confissão, e ele fez a oração de confissão. Amém. E aí eu só sei que depois que ele fez a oração de confissão, eu beijei ele, e ela não podia ficar lá, né? Mandou sair, aí saí. Depois a mamãe entrou e viu ele também.
Aí o Senhor mandou orar nas roupas dele. E a mulher chegou e me entregou a sacola de roupa do meu pai. Engraçado que ela nem sabia que era eu. Mas ela chegou e me entregou essa roupa, essa sacola. A sacola preta. E a roupa dele toda suja de barro, que eu capotou o carro, caiu dentro de uma lagoa. E aí eu só sei que em resumo eu fui orar. Menina, mas foi uma guerra dentro desse carro. Orando nas roupas do meu pai, no sapato do meu pai. E tudo que o Senhor, os comandos que Deus foi me dando, eu fui fazendo. Amém. E aí eu só sei que depois que ele foi colocado nessa ambulância, como eu disse, a ambulância não quebrou, voltamos com ele para dentro do hospital de novo, depois a gente saiu com ele de lá, com destino a Teresina, nesse hospital, Getúlio Vargas. Meu pai estava consciente. Meu pai estava consciente. Quando ele chegou lá no HGV, ele se desesperou quando ele ouviu que estava nesse hospital, porque ele passou a vida dele dizendo que se acontecesse alguma coisa com ele, porque como ele ia dar rechada, não era para levar ele para o HGV, porque ele não confiava no atendimento daquele hospital. Sim. Só que a gente teve que levar ele para lá para poder primeiro estabilizar, para no dia seguinte transferir ele para um hospital particular. Sim. E eu só sei, minha irmã, o papai ficou lá, abandonado, nessa sala de emergência, embora tenha sido atendido por 4 médicos. Ele foi negligenciado, ninguém tomou providência por ele, foi dado só de pirona. Meu pai, que chegou consciente, inclusive, ele falou com a gente, falou com a mamãe lá. Depois, quando eu entrei lá, que foi esse momento que eu falei que eu entrei para ver meu pai, que ele estava suando, que ele estava com a face assim, arroxeada, que depois eu fui estudar e fui ver que era excesso de gás carbônico, quer dizer, a pessoa não está conseguindo respirar direito. Meu pai estava puxando ar pela boca, todo amarrado, na atadura, puxando assim, o ar pela boca. Foi a cena mais horrível que eu vi meu pai naquele estado. E aí, quando eu saí lá do hospital, lá para a calçada, minha mamãe disse: minha filha, aí? Eu disse: mamãe, Deus não tá me falando nada. Aí eu disse: mãe, mas do jeito que eu vi ali, não vai não. Minha filha, pelo amor de Deus, não diga isso. Mamãe, papai tá sem respirar. Mas ele não tá no balão de oxigênio. Não tá, mas não tá respirando. O balão de oxigênio era só aquele catetezinho nasal, mas ele puxava pela boca. Aí eu vi que isso aqui dele tava dilatado, assim. Não tava quando ele chegou, não tava quando eu tava lá em Coelho Neto. Ele já não falava mais. Eu peguei nele, ele tava gelado. Meu pai tava morrendo. E aí eu só sei que meu pai morreu, recebi esse telefonema, como eu falei. E aí eu falei pra Deus, né? Digo: ô Senhor, te pedi, todos esses anos, o Senhor vai levar logo meu pai. E assim foi. E o Senhor falava assim: confia em mim, confia em mim, confia em mim. E eu ficava: Senhor, o Senhor tá me mandando confiar no Senhor, o Senhor vai ressuscitar meu pai? Porque você tá mandando eu confiar, então é porque o Senhor vai ressuscitar meu pai, né? Não era, Deus não ia ressuscitar meu pai. Mas o Senhor falava que era para eu confiar nele. E uma coisa eu quero falar aqui para vocês. Eu posso falar de dor, eu posso falar do medo que foi, eu posso falar da frustração que foi perder o meu pai, o meu amor, o homem mais importante da minha vida, aquele que me ensinou e fez tudo por mim. Mas eu não posso dizer que Deus me deixou só. Amém. Gente, eu sentia Jesus ali do meu lado, assim, ó, do meu lado. Eu fui tomar banho, o Senhor foi comigo. E eu tenho, assim, muita experiência no momento de orações que eu tive chorando debaixo do chuveiro e que o Senhor falou comigo e eu me renovei depois que eu estava em oração debaixo do chuveiro. Então, se você também estiver num momento que você estiver angustiado, pode tomar seu banho e orar ao Senhor lá no chuveiro, tocando mesmo na água. E aí eu só sei que o Senhor o tempo todo ali perto de mim. Eu senti o Senhor aqui, do meu lado, né? Da distância que tá, não, era aqui, colado em mim. Era impressionante aquela sensação. Amém. Então, apesar da dor, da ausência,
daquele medo, aquela notícia de morte, aquela coisa absurda, e é tão dolorosa e tão desesperadora que o próprio Jesus pediu para passar o cálice dele, porque é tão terrível esse desprendimento do espírito da carne, essa morte, essa passagem. Sim. Mas Jesus esteve ali comigo. Então, assim, em 8 meses, eu vou falar para vocês, não fosse o Senhor, aí agora novamente, eu digo para você, não fosse o Senhor, se eu não tivesse me convertido, há 8 meses, eu não tinha condições de ouvir, de aguentar a ausência do meu pai. Eu teria cometido suicídio. Eu não tinha condição. E Deus sabia disso. Eu não tinha condição. E aí, quando meu pai morreu, naquele 17 de maio de 2005, a dor era terrível. Eu falo pra vocês que foi a maior dor que eu senti na minha vida até hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia me desesperar. Eu sentia o Senhor segurando a minha mão. Eu sentia o Senhor ali comigo, do meu lado, dizendo: confia. Amém. Por que que eu não fiz besteira comigo? Por que que eu não lancei mão de fazer nada contra mim? Porque eu tinha, há 8 meses, aprendido que a minha vida está no Senhor. Amém. Que eu não sou nada, é sem Jesus, amém, é sem Deus. Verdade. Que apesar de ser o meu amor, o meu pai, eu podia ficar até sem ele. Mas isso não me faria morrer da dor. Eu não iria perder a minha vida. O Senhor estaria comigo. Então, se você, meu irmão, se você que está me ouvindo, se você perdeu alguém, um ente querido, sabe? Confia mesmo no Senhor, segura a mão. Sua vida não vai ser destruída. Verdade. Você precisa aprender e a depender mesmo, que a sua vida está no Senhor e é o próprio Senhor. Porque foi Ele que soprou nas nossas narinas, foi Ele que nos deu a vida. E é por isso que o homicídio é um absurdo e por isso que o aborto é outro absurdo. É verdade. Porque você tem um aborto ali, a pessoa sendo morta dentro do ventre materno, por quem deveria cuidar, e aí no homicídio, essa pessoa já está fora do corpo, né? E se for a própria mãe, é um infanticídio, né? Sim. Então, assim, daí a importância e o valor que tem a vida e o quão sobrenatural são essas conexões e essa coisa. E você conscientemente entender e realmente perceber e viver que a sua vida é o Senhor. Não é seu esposo, não é sua mãe, não é seu marido, sua irmã, seu emprego, seu carro, seu dinheiro, sua profissão, seu status, não é nada disso. A sua vida é o Senhor, a sua vida é o Senhor. Então você pode perder tudo, material ou as pessoas mais importantes da sua vida, como aconteceu com Jó. Mas se você tiver o Senhor, você ainda assim vai viver e permanecer. Diferente, não mesmo. Eu não estou dizendo que você é o mesmo. Eu não estou dizendo que você não fica diferente. Ninguém é o mesmo, nem depois de um encontro com Jesus e nem depois de perder um pai ou uma mãe. Você não é o mesmo. Ou um filho, você não é o mesmo. Você aprende a ser outro. E o Senhor nos renova. E o Senhor nos dá fôlego. Eu entendi, eu recebi o que era o fôlego de vida. Porque a dor era terrível sem meu pai. Mas ainda assim, o norte, o prumo, o leme estava aqui comigo. Eu sentia o Senhor comigo o tempo todo. E quando foi para a hora de enterrar o meu pai, que é outra hora absurdamente terrível, dolorosa, apesar de tudo, o céu azul, o Senhor me dando a certeza de que meu pai estava com ele, e eu ali esperando no Senhor como ia ser, um dia por vez, sem me cobrar. Então eu posso falar do luto e eu tenho muito respeito quando eu vejo uma pessoa perder um ente, como eu tenho respeito. E engraçado que mamãe, quando eu era criança, eu lembro dela me levar para ir
nos velórios, que era para ter compaixão com a pessoa, que era para poder estar ali do lado da pessoa, porque, meu irmão, na primeira semana de enterro, tá tudo bem, sabe? A casa tá cheia de parente, tá cheia de amigo, os colegas ali. Passou a primeira semana, meu filho, é você e sua dor, entendeu? Então, se você não tiver o Senhor, aí sim você se afunda. Por isso que tem gente que cai em depressão, por isso tem gente que fica louco, que surta, tem gente que fica fazendo automutilação, tem gente que comete ato contra a própria vida, porque não resiste. Mas tem que realmente aprender a ter o Senhor como Deus na sua vida, como o seu ar que você respira. E depois, a minha outra fase na vida foi uma antes da morte do meu pai e outra depois. Então, eu sou uma Rubenita antes da morte do meu pai e outra Rubenita depois. Por quê? Porque depois que meu pai foi morto, eu parei os meus sonhos naquela época, que era ir para fora do Brasil, me qualificar, trabalhar com negócios internacionais. Eu parei aquilo ali para me tornar advogada, investigar o caso do meu pai, processar e punir os assassinos do meu pai. Porque, apesar de Deus ter permitido, o que tinha acontecido era um homicídio. Sim. E aí a gente tem que saber separar as coisas. E aí você se posicionar. Se você, diante de um ato criminoso desse, se você teve um ente seu que foi assassinado, que foi morto, se você consegue dormir sem que aquilo seja investigado, sem que você se envolva naquele processo, naquele caso, amém. Glória a Deus se você consegue fazer isso. Mas se você tem um espírito dentro de você, valente, bravo, que você diz, não, eu não vou aceitar isso aí não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro. O Senhor é comigo, o Senhor é o meu Senhor, mas isso aqui foi um crime, vai ter que pagar pelo que fez. E detalhe, sem ser vingança. Sim. Ainda tem esse desafio para o crente. Justiça. Então, eu tenho um clamor dentro de mim por justiça muito grande. Isso era desde antes, sim, quando eu era criança. E aí, em resumo, eu decidi fazer o curso de Direito. Aí eu interrompi aqueles sonhos, aqueles planos que eu tinha naquela época ali, com os meus 21 anos. Eu fazia inglês, eu fazia espanhol, eu estudava inglês, espanhol e Libras. E aí, quando mostra meu pai veio, atravessou aquela espada, aquele negócio, me arrancou e me parou. E aí eu fui estudar o curso de Direito. Aí eu passei 5 anos estudando o curso de Direito, e estudando Medicina Legal, e estudando Medicina nos livros da universidade, que eu pedia para minha mãe buscar, que minha mãe era estudante da universidade, eu pedi os livros para ela pegar esses livros para mim. Aí a mamãe estudava, pegava os livros para ela e pegava o livro para mim. E os livros de medicina muito caro, né? Uhum. E eu estudava o curso de Direito e estudava os livros de Medicina. E esses 5 anos eu fiz o curso de Direito, me formei em Direito, me tornei advogada, denunciei o caso do meu pai, foi um rebuliço no estado do Piauí. Pela primeira vez, aí eu me tornei advogada, assumi o caso do meu pai, foi a primeira causa que teve um ganho de causa assim, no estado, foi a minha. E assim como filha, né, da vítima. E aí eu consegui aquilo que eu buscava no sentido de quê? De ter a prova de que meu pai foi morto e não era uma fatalidade, porque eles queriam empurrar que meu pai tinha morrido com uma fatalidade e não era. E eles queriam ficar impunes, né, por conta disso. E aí eu só sei que, em resumo, por conta do caso do meu pai, eu fui para o direito e também fui para a política. Por quê? Porque eu queria evitar que outros Raimundo Pereira Gomes existissem. Sim. Eu queria evitar que outras Rubenitas existissem, sim, chorassem a morte dos seus pais. E aí eu comecei a visitar os hospitais. Antes eu visitava evangelizando. Sim. Quando eu me tornei advogada, eu passei a ser presidente da Comissão de Direito da Saúde da UAB. Aí eu comecei a fazer as visitas nos hospitais. Porque toda vez que tinha greve de hospital público, sempre tinha o Conselho Regional de Medicina para defender os médicos, tinha o Sindicato do Médico para defender o médico, tinha a Prefeitura Parcial para defender e não tinha ninguém para defender o povo. Sim. Aí eu disse, não, então vamos lá. Direito aqui é indisponível, né? O direito à saúde, o direito à vida.
E aí eu comecei a fazer essas visitas. E eu sei que eu fazendo o meu papel de institucional como OAB, aí depois no meu coração, como pessoa, eu comecei a sentir aquela vontade, porque eu via que faltava a maca, eu via que faltava o colchonete, eu via que faltava a cadeira, o acompanhante não tinha cadeira para deitar. Eu lembro que no HUT tinha noites que eu ia e dias que eu chegava lá. HUT é um hospital municipal que tem hoje lá, a emergência. E os acompanhantes dormiam no chão, papelão. Eu tenho fotos disso, tenho vídeos disso. Então, assim, que é um absurdo. E então eu decidi lutar por aquilo ali, por melhorias na saúde pública do Piauí. E eu amava muito fazer isso. E aí eu só sei que, paralelamente, eu caminhava no processo do meu pai. E eu faço questão de dizer que o Senhor disse assim, você vai buscar justiça. E Deus usou um irmão chamado Henrique Cavalcante, também no Banco do Brasil, de novo, quando eu fui trabalhar de novo no Banco do Brasil. Sim. O Senhor usou ele para me dizer que o Senhor me abençoava no meu projeto, mas exigia de mim uma condição, que eu perdoasse o assassino do meu pai. Prova de fogo. Meu irmão, o Senhor não pede nada fácil. Prova de fogo. Foi difícil. Foi difícil. E é onde você não quer perdoar. E aí eu disse, aí eu fui estudar sobre o perdão. Amém. Entender o que era o perdão. Saber que direito por direito, querer por querer, que direito eu tinha de ser perdoada pelos meus pecados. Né? Então, quando você vai e vai entendendo, compreendendo, e foi aquele confronto, né? De, rapaz, Jesus morreu na cruz, foi por mim, não foi não? Então, quem eu sou para exigir alguma coisa, para dizer que eu não perdoo, né? E aí eu fiz naquele processo, e foi a coisa ali como cristã, depois de ter perdido meu pai, foi perdoar os assassinos do meu pai. E eu perdoei os assassinos do meu pai. E o Senhor disse que só ia me dar vitória e só ia andar na minha frente se eu liberasse perdão. Amém. Quando eu liberasse perdão, ele disse que ia fazer tudo. Ia passar à minha frente. E aí eu deixei o Senhor ir à frente. E assim foi. E tive coisas assim, milagres tremendos. Só para resumir, e que eu creio em Deus e eu agora eu preciso, realmente, eu tenho vontade de escrever esse livro sobre a história da minha luta por justiça, para poder contar com detalhes, porque é muita coisa. Mas em resumo, eu lembro que eu pegava os livros de medicina e eu tinha comprado alguns que, coincidentemente, o Senhor botava na promoção. Uau. Era livro caríssimo que estava barato. E aí eu só sei que eu tinha livro, tenho, né? Tem um livro de clínica médica, tem um livro de emergência, tem um livro sobre trauma, que eu amo estudar trauma. Sabe aquela história de onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde você podia rejeitar, na verdade você ama. Eu costumo dizer assim, que a dor, né, Deus converteu em amor. Amém. É a minha frase. Deus converteu a dor em amor. Eu amava estar em hospital. Amo, né? Estar em hospital, assim, evangelizando e socorrendo gente. E eu já tinha o dom de socorro, não sabia, só entendi o que era dom de socorro depois que eu me converti. Sim. Era porque era cachorro passando mal na minha frente, era gente que era atropelado na minha frente, era acidente que acontecia na minha frente. E eu sempre estava na hora, presenciando ali, ajudando. E eu sempre estou ali. Porque eu consigo raciocinar no momento. Tem o equilíbrio, né? Tem o equilíbrio emocional de conseguir ajudar, não passou mal com sangue. Sim. E consigo fazer o socorro, chamar, acionar, dizer fulano faz isso, fulano faz aquilo, delegar as coisas. E aí eu só sei que, em resumo, querida, eu fiquei esses 5 anos fazendo o curso de Direito, 5 anos estudando medicina legal, e quando eu pegava os livros de medicina, o Senhor dizia a página, o Senhor dizia onde estava o argumento. O Senhor dizia o que os meus inimigos iriam dizer na audiência no dia seguinte. Ele dizia assim, ó, a tese de defesa deles é essa. Você vai dizer isso. Meu Deus, que tremendo. Tremendo! Eu tenho tudo até hoje anotado. E minha mãe é a minha maior testemunha. Dona Etelvina Lessa, ela escrevia as coisas. Então, nós temos as nossas cópias do processo do papai toda rabiscada. As nossas cópias nos cantos, porque a gente não podia falar, né? A gente se comunicava ali, ela escrevendo, e ela dizia, Nenê, vai, escreve o que Deus te falar, escreve o que Deus te falar. Gente, teve noite que eu tava
eu estava dormindo, o Senhor me levantou de madrugada para me dar argumento. E o Senhor me dizia a página e o fundamento. Eu pegava o livro lá, abria e estava lá. Eu digo, eita Deus! Aí sabe, quando a passagem que diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas que você precisa saber, pois é, meu irmão. Então, se você tem dificuldade com matemática, peça para o Senhor me ensinar. Se você tem dificuldade. E eu, assim, eu sempre tive sonho, eu sonhava ser bióloga quando era criança, né? Porque eu sou apaixonada por vírus, por bactéria. Menina, depois eu fui entender onde é que Deus ia me levar nessa história. Na defesa da vida, desde a concepção contra o aborto. Sim. Foi. Sonhos, visões que Deus me deu durante essa minha caminhada de conversão, que foi aí que Deus me conectou com Damares e com o senador Magno Malta. E por que é que aí roda. O Senhor converteu minha dor em amor. Eu estudava medicina legal, horas, noite, final de semana, eu estava lá aprendendo, Deus ali comigo, o Senhor me dizendo. Teve uma noite que eu lembro que eu estava estudando sobre hematomas, porque os médicos que mataram meu pai, eles diziam que meu pai tinha tido trauma craniano grave, que era isso que tinha matado meu pai, só que meu pai não morreu disso. A causa técnica da morte do meu pai foi traumatismo torácico. Sim. Com perfuração traumática do pulmão esquerdo. Uhum. Então, isso precisava ter sido drenado, precisava ter sido aberto aqui o tórax, colocar um dreno, que é um caninho, e botar o sangue para sair no frasco e acabou. Se isso não fosse necessário, fazer uma cirurgia de maior porte, toracocentese, toracotomia, abrir. Não, mas eles simplesmente deixaram meu pai lá, com o pulmão furado, a costela quebrada, se vendo de dor só na dipirona. Sim. Assim é que ele não ia sobreviver. Então, mas eles documentaram que a causa da morte era outra. Ah, minha filha, aí eu tinha um laudo cadavérico dizendo que a causa da morte era traumatismo torácico e os médicos fizeram um documento lá dizendo que a causa da morte era traumatismo craniano grave. Eu digo, como é que pode? Quem assinou? O neurocirurgião. E eu digo, o neurocirurgião liberou. Como é que o neurocirurgião liberou meu pai dizendo que não tinha problema na cabeça dele e agora ele disse que ele morreu foi disso? Ah, minha filha. Aí eu só sei que não. Aí eu fui me debruçar para estudar medicina legal, tudo. Então eu estudei tudo de trauma craniano, de trauma torácico. Meu filho, eu só não sou médica, entendeu? Porque eu não estudei medicina, medicina. Porque se eu pudesse ter estudar, eu sei muito. Graças ao meu Deus, tá? Então, assim, peguei, estudava. Aí teve uma noite, mamãe dormindo, ela acordou. Eu tava lá estudando hematoma subdural e extradural. Aí ela, minha filha, o que é que tu tá vendo? Eu disse, mamãe, vem cá. Olha, mamãe, que coisa linda. Minha filha, tu achou lindo? Eu acho lindo isso daqui. Aí era eu estudando os tipos de hematoma, porque eles estavam dizendo que era o que tinha no meu pai, só que não tinha isso. Então, eu pegava os argumentos dele, eu ia estudar para provar com a ciência deles que eles se diziam intitulados, poderosos, especialistas, e eles estavam errados. Então, eles podiam até saber para ter passado na prova, mas não valeu de nada porque não aplicou para salvar a vida do meu pai. E, infelizmente, assim tem vários no Brasil que negligenciam as pessoas. É verdade. E aí, eu só sei, querida, que nessa minha caminhada aí do direito, da política, uma palavra profética que Deus me deu, por meio de um irmão chamado Ricardo André, que mora em São Luís, disse para mim, o Senhor falou, vá até esta mulher chamada Damares Alves. E é por meio dela, e através dela, e a partir dela, que o Senhor vai te usar no teu chamado, no teu ministério. E aí eu vim para cá, para Brasília, atrás desta Damares Alves. 2007 isso. Aí ela era assessora de um deputado e depois ela passou a ser assessora do senador Magno Malta e ela era assessora e eu amiga do senador. Girão era amigo nosso, hoje é senador, não era senador na época, e a gente sonhava com esse mandato. E aí o Senhor me colocou assim na defesa das pautas do Senhor, que são as nossas bandeiras na política, a cosmovisão cristã. E a nossa área de influência política, para frear as leis hediondas, as leis que tem lei hedionda, né? Uma lei que chega para dizer que uma vida humana não vale nada desde a concepção,
É uma lei hedionda. Sim. Quer dizer, ela pode estar legalizada, mas ela é imoral, porque Sim. ela está pretendendo a matar o primeiro e principal direito, né? Que é o direito Sim. à vida. Então, aí nasceu essa amizade, né? De mim com todas essas pessoas e permanece até hoje. Eles são autoridades públicas, políticas. Eu fui candidata também a vereadora 2 vezes, não fui eleita, fiquei na suplência. E eu estou só hoje na parte da assessoria. E agradeço muito a Deus por tudo que Ele me fez viver, passar até pelas dores que eu passei, que elas me fizeram mais fortes. E eu, pela primeira vez, contei aqui publicamente Espero que não tenha sido cansativo. Não, eu tô fascinada com a tua história. Da minha conversão até onde hoje, Muito brava. profissional, advogada, e eu enfrentei a ameaça de morte. Sim, E aí, imagino. E quando eu virei, eu confrontei poderosos, né, no meu estado, confrontei, e muito firme. E o Senhor, ele me fazia assim com a força de um boi selvagem, sabe? Sim. Aquele versículo, e assim, que eu me sinto assim, forte, né? No Senhor, no Senhor. E confio no Senhor. E entrei no Movimento Brasil Sem Aborto. Sim. E conscientizo também as mulheres a respeito do direito à vida, né? Para proteger o bebê, ainda que seja um bebê não desejado, né? Que tenha surgido de uma relação sexual em que ela não programou, né? Ser mãe. Então, a nossa missão é também chegar até as mulheres, as meninas, adolescentes que engravidam antes da época, antes do preparo, né? Da vontade de querer ter o filho, mas que elas percebam e tenham esse respeito pela vida do bebê desde o ventre, né? O quanto que ela precisa, né, respeitar esse bebê, ainda que ela não queira permanecer com o bebê, que ela pode entregar para adoção desde o ventre. Verdade. Então, a gente tem um universo aí, né, de coisas para fazer, das coisas que o Senhor quer que nós façamos, e nós estamos aí resistindo. Com instrumentos, né? Eu sou muito grata ao Senhor por ter se apresentado para mim, por ter tido paciência comigo, por me amar tanto. E eu, assim, provida, ajudando as meninas, né? Sobretudo, tem muitos aí, né? É nascituro que chama? Nascituro. Que engraçado. Nascituro, que é o bebê que tá no ventre ainda, é o nascido, é o gerado não nascido. Há um artigo no Código Civil que tem esse direito, né? O nascituro. Que fala do nascituro. Que fala do nascituro. E mesmo assim, eles ainda querem, né, essa pauta. Quer dizer, gritando. É um ordenamento jurídico Sim. que no Brasil, que mostra que a vida humana ela deve ser respeitada desde a concepção. Desde a concepção. E mesmo assim eles lutam. E mesmo assim agora eles estão lutando, né, para mudar isso, né? E glória a Deus. Tanto que agora tem um anteprojeto, né? Na verdade, eles estão fazendo os relatórios para poder mudar o Código Civil e tentar tirar esse direito, né? Como existe uma ação judicial no STF tentando a legalização do aborto, descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação. Mas isso, na verdade, é uma estratégia deles para que o aborto seja legalizado por completo, né? Infelizmente. Mas vimos o absurdo que foi a ponto do governo federal emitir uma nota técnica falando sobre o aborto até o 9º mês de gestação. Né? E essa nota depois foi revogada, foi desfeita. Mas essa é a nossa missão aqui, é a minha missão, né? Onde quer que eu esteja, e que o meu testemunho sirva para ajudar na conversão, a se firmar, as pessoas que têm as suas dores, que têm as suas lutas, e que, assim como eu, né, todos têm. Verdade. E que conseguiram vencer e que continuam lutando e vencendo. Amém. Na vida até hoje, né? Lutando bravamente, né? Junto com esses 2 maravilhosos guerreiros, né? Que é Damares e Magno Malta, que eu os tenho como os valentes de Davi,
quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando, nesse linguajar cristão. E que Deus venha continuar abençoando grandemente vocês. Amém. Né? Continua dando essa inteligência, essa força, essa garra para vocês continuarem essa luta. Eu nem me atrevi a fazer pergunta, porque já ficou completo. O testemunho, eu falei, vou deixar ela, que ela tá, né? E louva a Deus pela tua vida, louva a Deus por ter me permitido te conhecer, Amém. né? Ter me trazido aqui, nesse exato momento, né? No momento em que você entrou, né, ao gabinete, eu vim para tentar falar com o senador e pastor Magno Malta, e encontrei Rubenita, e estou encantada com a tua história. Muito emocionante, uma história assim que eu sei que vai impactar muitas vidas, e sei que muitas vidas necessitarão ouvir o teu testemunho, viu, doutora Rubenita? Amém. Muitíssimo obrigada. Deus te abençoe. Deus continue te abençoando grandemente. Amém. Viu? Obrigada. Um abraço. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado o nosso podcast até aqui. Eu quero pedir a você que não é inscrito em meu canal, que se inscreva, comente, compartilhe ao máximo que vocês puderem. E lá no Instagram também é Cristiane Cunha. Esse engajamento, a plataforma, ela compreende que o assunto é importante e vai encaminhar mais pessoas, e nós necessitamos propagar o Evangelho de Cristo. E tudo que foi dito aqui por Rubenita foram assuntos muito importantes, e que você que está ouvindo, com certeza, se parou para ouvir, é porque o Senhor queria falar com você através do testemunho dela. E outras pessoas que você conhece, com certeza, necessitará ouvir também esse testemunho. Então, seja você também um propagador do Evangelho. Tá certo, queridos? Um abraço, fique na paz.